Ela estava no 8º mês de gravidez, dormindo num banco de praça depois de ser expulsa de casa pela própria família. Até que um homem misterioso mudou tudo para sempre. Mariana segurou firme na barriga redonda, enquanto as contrações leves a lembravam de que o bebê estava quase chegando. 8 meses de gravidez. E ainda tinha que aguentar aqueles olhares de desprezo que Dona Carmen lançava toda manhã quando ela descia para o café. A casa não era dela, nunca tinha sido, mas era o único lar que conhecia desde que casou com Ricardo. "Senta aí que preciso conversar contigo", Dona Carmen disse com aquela voz seca que não escondia o desdém. A sogra apontou para a cadeira da cozinha como se estivesse dando ordem para um cachorro. Mariana obedeceu, sentindo um aperto no peito que não tinha nada a ver com a gravidez. "Ricardo sumiu faz semanas e não manda nem um centavo para casa. Você acha que eu vou sustentar você e esse bebê que nem sei se é filho dele mesmo?" As palavras cortaram como navalha. Mariana sentiu o rosto pegar fogo, mas não conseguiu responder. Como alguém podia ser tão cruel com uma mulher grávida? Como podia questionar a paternidade do próprio neto? "Não vai dizer nada? Claro, né? Sempre foi essa acomodada mesmo." Dona Carmen bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremelicarem. "Amanhã você sai desta casa. Não quero mais ver sua cara aqui." "Mas tia, onde eu vou morar? O bebê vai nascer em poucas semanas." Mariana tentou manter a voz calma, mas o desespero estava gritando por dentro. Tinha crescido chamando a sogra de tia, numa tentativa patética de criar algum laço afetivo que nunca existiu de verdade. "Isso não é problema meu. Devia ter pensado nisso antes de engravidar." A mulher cruzou os braços, implacável. "Meu filho desapareceu por sua culpa. Você deve ter feito alguma coisa para ele ir embora assim." A injustiça daquelas palavras quase fez Mariana desabar ali mesmo. Ricardo havia sumido porque sempre foi irresponsável, porque não aguentava a pressão de virar pai, porque preferia a rua ao compromisso. Mas na cabeça daquela mulher amarga, a culpa sempre seria de outra pessoa. "Por favor, me dá pelo menos alguns dias para encontrar um lugar." Mariana colocou as mãos na barriga, como se quisesse proteger o bebê daquela conversa terrível. "Não. Amanhã você sai e leva suas tralhas todas." A noite passou como um pesadelo acordado. Mariana arrumou suas poucas roupas numa mala velha que Ricardo tinha deixado para trás. Não tinha muito o que levar. Roupas de grávida emprestadas, alguns produtos de higiene, o ultrassom do bebê que guardava como tesouro. O resto da casa nunca foi dela mesmo. Quando o sol nasceu, Dona Carmen já estava na porta do quarto com cara de poucos amigos. "Anda logo, não tenho o dia todo." Mariana desceu as escadas devagar, sentindo cada degrau como um adeus definitivo. A mulher a seguiu até a porta da frente, impaciente, tamborilando os dedos na parede. "Esquece alguma coisa e não volta aqui para pegar." A porta se fechou com um estrondo que ecoou na rua vazia. Mariana ficou parada na calçada, segurando a mala com uma mão e a barriga com a outra. Para onde ir? Não tinha família própria, não tinha amigos próximos, não tinha dinheiro guardado. Ricardo sempre controlava as finanças, e quando sumiu, levou tudo. Os vizinhos espiavam pelas cortinas, mas nenhum se ofereceu para ajudar. Toda aquela gente que cumprimentava educadamente quando ela passava na rua, agora fingia que não havia. Uma mulher grávida sendo despejada em plena manhã, e ninguém movia um dedo. Mariana caminhou até a praça central da cidade. Aquele espaço com bancos de madeira onde as pessoas costumavam levar as crianças para brincar. Sentou num banco debaixo de uma árvore grande e tentou pensar. Precisava arranjar trabalho, mas quem ia contratar uma mulher quase no final da gravidez? Precisava achar onde dormir, mas não tinha um centavo no bolso. As horas passaram devagar. As pessoas iam e vinham. Algumas olhavam com curiosidade para aquela mulher sozinha com uma mala ao lado, mas ninguém perguntava se precisava de ajuda. Quando a noite chegou, a praça ficou vazia e silenciosa. O banco de madeira estava gelado e desconfortável. Mariana tentou se ajeitar, usando a mala como apoio, mas era impossível encontrar uma posição que não machucasse. A barriga pesava, as costas doíam e o frio da madrugada atravessava a blusa fina que vestia. Não conseguiu dormir direito. Cada barulho a assustava. Cada movimento do bebê na barriga a lembrava de que não estava sozinha naquele pesadelo.
tinha uma vida dependendo dela. Uma criança que ia nascer em poucas semanas e que merecia coisa melhor que uma mãe moradora de rua. Quando amanheceu, Mariana estava com o corpo todo dolorido e os olhos inchados de tanto chorar baixinho durante a madrugada. As pessoas começaram a passar pela praça no caminho para o trabalho. Algumas olhavam com estranheza, outras fingiam não ver. "Moça, você dormiu aqui?" perguntou um senhor que passeava com o cachorro. "Dormi", Mariana respondeu simplesmente, sem forças para inventar desculpa. O homem balançou a cabeça com desaprovação e foi embora puxando o animal, como se ela tivesse escolhido estar ali por prazer. Mariana se levantou devagar, sentindo tontura. Precisava encontrar um banheiro, precisava se lavar, precisava arranjar algo para comer. O bebê não podia passar fome por causa da situação desesperadora em que se encontravam. Entrou numa padaria pequena que ficava na esquina da praça. O dono olhou para ela de cima a baixo, notando a roupa amarrotada, o cabelo desarrumado, o jeito cansado de quem passou a noite ao relento. "Tem algum trabalho aqui?" ela perguntou, tentando manter a dignidade. "Trabalho?" O homem riu sem humor. "Moça, você está vendo o estado que está? Quem vai querer contratar alguém assim?" As palavras doeram mais que um tapa na cara. Mariana saiu da padaria com as lágrimas queimando os olhos. Tentou mais 3 estabelecimentos na mesma rua. Em todos, a resposta foi parecida. Olhares de julgamento, rejeição disfarçada de educação. Voltou para o banco da praça porque não tinha para onde ir. A mala ao lado, as mãos na barriga, olhando para o movimento da rua sem ver saída para aquela situação. Como tinha chegado ali? Como uma gravidez que deveria ser motivo de alegria tinha se tornado fonte de tanto sofrimento? O sol estava forte quando sentiu as primeiras cólicas mais intensas. Não eram contrações de trabalho de parto, mas o corpo estava cobrando o preço de uma noite mal dormida, da falta de alimentação adequada, do estresse emocional. O bebê se mexeu com mais força, como se também sentisse o desespero da mãe. "Calma, meu amor", ela sussurrou tocando a barriga. "Mamãe vai dar um jeito. Não sei como, mas vai dar um jeito." Mas por dentro, Mariana não sabia se acreditava nas próprias palavras. Como ia dar um jeito se não tinha para onde ir, não tinha trabalho, não tinha ninguém no mundo disposto a ajudar? Como ia cuidar de um bebê vivendo na rua? A tarde foi passando e ela continuou ali, naquele banco que tinha virado sua única morada. Algumas pessoas jogaram moedas perto dela, pensando que estava pedindo esmola. Mariana recolheu o dinheiro sem orgulho. Orgulho não enchia a barriga de grávida. Quando a noite chegou novamente, ela se preparou para mais uma madrugada terrível. Mas alguma coisa no fundo do peito ainda insistia em acreditar que as coisas podiam mudar. Tinha que acreditar, pelo bebê que estava chegando. O que ela não sabia era que do outro lado da praça, um homem observava tudo desde o início da tarde. Um homem que conhecia bem aquela dor, aquele desespero, aquela sensação de estar completamente sozinho no mundo. Os dias seguintes se arrastaram como um pesadelo interminável. Mariana acordava todas as manhãs no mesmo banco da praça, com o corpo dolorido e a alma despedaçada. A barriga havia crescido mais, deixando-a ainda mais desconfortável para dormir ao relento. O bebê se mexia constantemente, como se também sentisse a instabilidade da situação. As pessoas passavam por ela como se fosse parte da paisagem urbana. Algumas jogavam moedas, outras simplesmente desviavam o olhar. Mariana recolhia cada centavo com gratidão misturada à vergonha. Nunca imaginou que um dia estaria dependendo da caridade alheia para sobreviver. "Moça, você não pode ficar aí o dia todo", disse o segurança da praça numa manhã ensolarada. Era um homem corpulento, com um uniforme que denunciava sua função de manter a ordem no local. "As famílias vêm aqui com as crianças. Você está incomodando." Mariana levantou os olhos cansados para ele. "Para onde eu vou? Não tenho casa. Isso não é problema meu. Tem um abrigo municipal do outro lado da cidade. Pode tentar lá." O abrigo municipal. Mariana já tinha ouvido falar daquele lugar. Histórias terríveis de superlotação, brigas, condições precárias. Mas talvez fosse melhor que a praça. Pelo menos teria um teto sobre a cabeça. Pegou a mala e caminhou devagar pelas ruas da cidade. A distância parecia interminável para alguém no 8º mês de gravidez. Parou várias vezes para descansar,
sentindo as pernas incharem e as costas latejarem de dor. O abrigo São Vicente ficava numa construção antiga, com paredes descascadas e um cheiro forte que se sentia desde a calçada. Uma fila de pessoas esperava na porta, todos com a mesma expressão de desespero no rosto. "Não tem vaga", disse a funcionária sem nem olhar para Mariana direito. "Volta semana que vem." "Mas eu estou grávida de 8 meses. Todo mundo aqui tem problema. Não posso fazer milagre." A porta se fechou na cara dela. Mariana ficou parada ali, sentindo o mundo desabar mais uma vez. Nem no abrigo para pessoas em situação de rua ela conseguia uma vaga. Voltou para a praça porque não tinha alternativa. O banco havia se tornado seu endereço fixo, sua única referência num mundo que parecia ter virado as costas para ela. Foi numa tarde quente que conheceu Sebastião, um senhor de cabelos grisalhos que dormia debaixo da marquise do banco abandonado. Ele se aproximou dela com cuidado, respeitando o espaço pessoal. "Primeira vez na rua?" ele perguntou com gentileza. "Como você sabe?" "Pelo jeito que você ainda se assusta com os barulhos da noite. Pela forma como segura essa mala como se fosse tesouro." Sebastião sorriu com bondade. "Eu vivo aqui faz 5 anos. Aprendi algumas coisas." 5 anos. Mariana não conseguia imaginar tanto tempo vivendo assim. "Olha, mocinha, sei que é difícil aceitar a ajuda de alguém como eu. Mas se quiser, posso te ensinar onde tem banheiro público limpo, onde conseguir comida, como se proteger durante a noite." A princípio, Mariana ficou desconfiada. Mas Sebastião tinha algo nos olhos que transmitia sinceridade, e estava desesperada demais para recusar qualquer tipo de orientação. "Obrigada", ela disse baixinho. "A gente que está na rua precisa se ajudar, porque o resto do mundo fingiu que a gente não existe." Sebastião a levou até uma fonte pública atrás da igreja principal, onde ela conseguiu se lavar um pouco. Mostrou a ela os horários em que as lanchonetes jogavam fora os sanduíches que não venderam e onde conseguir água potável de graça. "Você está esperando nenê", ele observou olhando para a barriga. "Não devia estar passando por isso." "A vida não perguntou minha opinião", Mariana respondeu com amargura. "Entendo, mas esse bebê vai precisar de você forte. Não pode desistir agora." As palavras do velho tocaram fundo no coração dela. Sebastião tinha razão. Por mais difícil que fosse a situação, tinha uma vida dependendo dela. Dias depois, Mariana tentou mais uma vez conseguir trabalho. Entrou numa loja de roupas no centro da cidade, onde uma vendedora jovem a olhou de cima a baixo com nojo mal disfarçado. "A gente não está contratando", disse antes mesmo de Mariana explicar o que queria. "Você nem sabe se eu vim procurar emprego." "E veio?" "Vim." "Então não estamos contratando." A moça se virou de costas, encerrando a conversa. Mariana tentou mais 3 lojas na mesma rua. Em todas, a recepção foi parecida. Ninguém queria nem ouvir o que ela tinha para falar. A aparência de quem dormia na rua falava mais alto que qualquer qualificação que pudesse ter. No supermercado Bom Preço, conseguiu falar com o gerente. Um homem de meia idade que pelo menos a ouviu por alguns minutos. "Senhora, vou ser franco com você. Mesmo que quisesse contratar, não poderia. Você está no final da gravidez." "Ia trabalhar quanto tempo? 1 semana? 2? Depois ia sair de licença. Mas eu preciso muito do emprego." "Entendo sua situação. Mas aqui é um negócio, não uma assistência social." A rejeição constante estava acabando com o que restava da autoestima de Mariana. Começou a se sentir como um fardo para o mundo. Alguém que não servia para nada, que não tinha valor algum. Numa noite especialmente fria, enquanto tentava se aquecer com jornais velhos que Sebastião havia ensinado a usar como cobertor, sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. A barriga estava enorme, o bebê se mexia constantemente, e ela não tinha ideia de como ia dar à luz numa situação daquelas. "Meu Deus", sussurrou olhando para o céu estrelado. "Se você existe mesmo, me ajuda. Não por mim, mas por essa criança que não tem culpa de nada." Foi quando começou a chover. Uma chuva fina no início, que rapidamente se transformou numa tempestade. Mariana se abrigou debaixo da marquise de uma loja fechada, tremendo de frio e medo. A água escorria pelas paredes, molhando seus pés. O vento gelado cortava como navalha. Ela abraçou a barriga, tentando proteger o bebê,
e pela primeira vez desde que saiu de casa, pensou seriamente em desistir de tudo. Não aguento mais. Chorou sozinha na madrugada. Não aguento mais viver assim. Mas no meio do desespero, sentiu o bebê se mexer com força, como se estivesse respondendo ao sofrimento dela. Era como se a criança estivesse dizendo: "Não desiste, mãe, eu ainda não nasci." Aquele movimento a fez lembrar por que tinha que continuar lutando. Não era apenas sobre ela. Era sobre dar uma chance para aquela vida inocente que estava por vir. Quando amanheceu, a chuva havia passado, mas Mariana estava completamente encharcada e tremendo. Sebastião apareceu preocupado. "Mocinha, você está bem? Vi a tempestade e fiquei pensando em você." "Estou viva", ela respondeu. E pela primeira vez em dias, havia um fio de determinação na voz. Isso já é alguma coisa. Hoje vai ser um dia melhor. Mariana não sabia se acreditava nas palavras dele, mas queria acreditar. Precisava acreditar que em algum momento aquela situação ia mudar, que o bebê ia nascer em condições melhores, que ainda havia esperança no mundo. O que ela não imaginava era que do outro lado da praça, escondido atrás das árvores, um homem havia presenciado toda a cena da tempestade. Um homem que conhecia bem aquele tipo de sofrimento, que havia passado por situação parecida muitos anos atrás. Gabriel Santana observava Mariana há alguns dias, tentando entender sua história, sua dor. Havia algo naquela mulher grávida que o tocava profundamente. Talvez fosse a dignidade que ela mantinha mesmo na pior das situações. Talvez fosse a forma carinhosa como falava com a barriga, protegendo o bebê mesmo quando não conseguia proteger a si mesma. Ele sabia que era hora de agir, que não podia mais ficar apenas observando. Aquela mulher precisava de ajuda, e ele tinha condições de oferecê-la. Mas também sabia que precisava ter cuidado. Pessoas em situação de vulnerabilidade costumam desconfiar de estranhos, especialmente quando a ajuda parece boa demais para ser verdade. Gabriel havia crescido nas ruas. Sabia como era ter fome, frio, medo. Sabia como era se sentir invisível para o resto do mundo. E agora que tinha conseguido mudar de vida, sentia que era sua obrigação ajudar outros que estavam passando pelo mesmo. Mariana não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente. Que o homem que a observava de longe carregava não apenas recursos para tirá-la daquela situação, mas também uma história de superação que ia inspirar ela a acreditar novamente em si mesma. A tempestade havia passado. O sol voltou a brilhar. E sem que ela soubesse, a esperança estava prestes a entrar em sua vida da forma mais inesperada possível. Gabriel Santana havia desenvolvido o hábito de caminhar pela cidade nas primeiras horas da manhã. Não por exercício ou lazer, mas porque as ruas vazias o lembravam de uma época que preferia não esquecer. Uma época em que ele mesmo dormia em bancos de praça, catava comida no lixo e sentia na pele o desprezo da sociedade. Naquela manhã, quando viu Mariana acordando devagar no banco, esfregando as costas doloridas e tentando ajeitar a barriga imensa, alguma coisa se mexeu no peito dele. Era como se estivesse olhando para um espelho do passado, mas um espelho que mostrava uma versão ainda mais vulnerável do que ele próprio havia sido. "Bom dia", ele disse, se aproximando com cuidado, mantendo distância respeitosa. Mariana se assustou e tentou se levantar rápido demais, sentindo uma pontada nas costas. "Bom dia", respondeu desconfiada, colocando instintivamente as mãos na barriga para proteger o bebê. Gabriel percebeu o medo nos olhos dela. Conhecia bem aquela reação. Pessoas em situação de rua desenvolvem um radar para perigo, uma desconfiança automática de qualquer aproximação. "Desculpe se a assustei. Vi que está passando dificuldades e pensei se não precisaria de ajuda." "Não preciso de nada", Mariana mentiu, mas a voz saiu fraca demais para soar convincente. "Entendo." Gabriel ficou ali parado por alguns segundos, pensando na melhor forma de abordar a situação. "Posso pelo menos oferecer um café da manhã? Tem uma padaria ali na esquina." Mariana olhou na direção que ele apontou. Era a mesma padaria onde havia sido tratada com desprezo dias atrás. O estômago roncou alto, traindo sua tentativa de parecer independente. "Por que quer me ajudar? Não me conhece." "Verdade, não conheço. Mas já estive numa situação parecida.
Sei como é ter fome e não ter para onde ir. Havia algo na voz de Gabriel que soou verdadeiro para Mariana. Não era pena nem condescendência. Era a compreensão genuína de quem havia passado por experiência similar. Você morou na rua? Ela perguntou, curiosa apesar da desconfiança. Morei. Por muito tempo. Gabriel se aproximou um pouco mais, cuidando para não invadir o espaço pessoal dela. Posso sentar? Mariana assentiu hesitante. Gabriel se acomodou na outra ponta do banco, respeitando a distância. Como você saiu da rua? Ela perguntou baixinho. É uma história longa, mas posso contar enquanto tomamos café se você aceitar meu convite. Mariana ficou em silêncio, pesando os prós e contras. O homem não parecia perigoso. Falava com educação, mantinha distância respeitosa e, principalmente, os olhos dele não tinham aquele brilho de quem quer se aproveitar da situação alheia. Só um café, ela disse finalmente. Só um café. Gabriel concordou sorrindo. Caminharam devagar até a padaria. Gabriel percebeu que Mariana mancava ligeiramente e parava a cada poucos metros para respirar. A gravidez estava pesando no corpo dela. Está sentindo dor? Ele perguntou preocupado. São só as costas. Normal para quem dorme em banco de praça. Ela tentou fazer piada, mas a amargura na voz era evidente. Na padaria, o mesmo dono que havia tratado Mariana com desprezo dias atrás, abriu um sorriso artificial ao ver Gabriel. Senhor Gabriel, que prazer revê-lo! O de sempre! Mariana olhou surpresa para seu acompanhante, como o padeiro conhecia ele. Hoje quero um café da manhã completo para a senhora aqui, Gabriel disse apontando para Mariana. E para mim também, por favor. O padeiro olhou para Mariana e sua expressão mudou ligeiramente. Era a mesma mulher que havia pedido trabalho alguns dias atrás, mas agora estava acompanhada de um dos clientes mais importantes do bairro. Claro, senhor Gabriel. Podem sentar na mesa do canto que já levo tudo. Eles se acomodaram numa pequena mesa próxima à janela. Mariana não conseguia esconder o espanto. Ele te conhece bem, ela observou. Frequento este lugar há alguns anos. Gabriel respondeu simplesmente. Deve ser cliente especial para receber esse tratamento. Comigo ele foi grosseiro quando pedi trabalho. Gabriel franziu a testa. Quando foi isso? Alguns dias atrás. Logo depois que comecei a dormir na praça. Sinto muito. Infelizmente, muita gente julga pelas aparências. O café da manhã chegou. Pães quentinhos, manteiga, geleia, leite, café, frutas. Mariana olhou para toda aquela fartura com os olhos marejados. Fazia dias que não comia uma refeição completa. Pode comer à vontade. Gabriel incentivou. É importante para você e para o bebê. Mariana começou a comer devagar, tentando manter a compostura, mas era visível o alívio no rosto dela ao saborear comida de verdade. Quando o bebê vai nascer? Gabriel perguntou com delicadeza. O médico disse que seria no final do mês, mas faz semanas que não vou em consulta. Por quê? Mariana parou de mastigar e olhou para ele com uma expressão que misturava vergonha e dor. Porque não tenho dinheiro para pagar. Porque não tenho convênio. Porque quando você não tem endereço fixo, parece que deixa de ser gente. A raiva na voz dela era palpável. Mas Gabriel percebeu que por trás da raiva havia uma tristeza profunda. Como você acabou nesta situação? Ele perguntou suavemente. Mariana hesitou. Não estava acostumada a conversar sobre sua vida com estranhos. Mas havia algo em Gabriel que a fazia querer falar. Meu marido desapareceu quando soube que ia ser pai. A sogra me culpou por ele ter ido embora e me expulsou de casa. Ela tomou um gole do café. Não tenho família própria. Os pais morreram quando eu era adolescente. Não tenho amigos próximos. Era só ele e a família dele. E agora? Agora sou só eu e meu bebê contra o mundo. Gabriel ficou em silêncio por alguns instantes, processando a história. Conhecia bem aquela sensação de abandono, de estar completamente sozinho num mundo hostil. Posso contar minha história? Ele perguntou. Mariana assentiu curiosa. Perdi meus pais num acidente quando tinha 15 anos. Não tinha parentes próximos. Fui parar num orfanato superlotado. Fugi de lá aos 16 e vivi nas ruas por anos. Anos? Mariana repetiu impressionada. 7 anos. Dormi em praças, marquises, viadutos. Passei fome, frio. Fui humilhado mais vezes do que consigo contar.
Muita gente me tratou como se eu fosse lixo. Como conseguiu sair dessa? Gabriel sorriu com tristeza. Um dia estava catando comida num lixão quando encontrei um livro jogado fora. Era sobre administração de empresas. Não sei por que guardei, talvez porque era a única coisa que parecia limpa naquele lugar. Mariana estava completamente absorta na história. Comecei a ler o livro nas horas vagas. Depois encontrei outros livros jogados fora. Passei a frequentar a biblioteca pública para estudar. Os funcionários me expulsavam constantemente porque eu cheirava mal, mas eu sempre voltava. E aí? Consegui um emprego de faxineiro numa empresa pequena. Trabalhava de noite e estudava de dia. O dono da empresa percebeu que eu entendia de números e me deu uma oportunidade no setor administrativo. Gabriel parou para tomar café, deixando Mariana ansiosa pela continuação. O resto é história longa, mas resumindo, trabalhei muito, estudei mais ainda, abri minha própria empresa. Hoje tenho negócios em várias áreas. Que tipo de negócios? Investimentos, construção civil, tecnologia. A empresa se chama Santana Investimentos. Mariana quase engasgou com o pão. Até ela, que não entendia de business, já tinha ouvido falar da Santana Investimentos. Era uma das maiores empresas da região. Você é dono da Santana Investimentos? Ela perguntou incrédula. Sou. A revelação foi como um soco no estômago de Mariana. Estava tomando café com um dos empresários mais ricos da cidade. Um homem que poderia comprar qualquer coisa que quisesse e que havia escolhido ajudar uma mulher grávida morando na rua. Por que me contou isso? Ela perguntou confusa. Porque quero que entenda que sei exatamente como você se sente. A humilhação, o desespero, a sensação de que o mundo virou as costas para você. Eu vivi tudo isso, mas você conseguiu sair. Eu tenho um bebê chegando, não tenho estudo, não tenho experiência. Você tem algo que eu não tinha na sua idade, Gabriel a interrompeu. O quê? Você tem um motivo poderoso para não desistir. Esse bebê precisa de você forte. As palavras tocaram fundo no coração de Mariana. Era exatamente o que Sebastião havia dito. Mas vindo de Gabriel soava diferente. Soava como uma promessa de que as coisas podiam mudar. O que você está propondo? Ela perguntou diretamente. Gabriel respirou fundo. Havia pensado naquele momento durante toda a conversa. Estou propondo te dar uma oportunidade. Trabalho, moradia digna, assistência médica para você e o bebê. Mariana sentiu o coração acelerar. Em troca de quê? Em troca de você acreditar que merece uma vida melhor. A resposta a pegou desprevenida. Não era sobre favores sexuais, não era sobre gratidão eterna, não era sobre se humilhar, era sobre acreditar em si mesma. Isso parece bom demais para ser verdade, ela disse com desconfiança. Entendo sua desconfiança. No lugar de você, eu pensaria a mesma coisa. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente. Que tal assim? Vou te mostrar onde você trabalharia, onde moraria. Se não gostar, não se sentir segura, pode ir embora sem compromisso. Mariana olhou para ele por longos segundos, tentando ler suas intenções. Os olhos de Gabriel eram sinceros, transparentes. Não havia malícia ali, apenas alguém que genuinamente queria ajudar. Por que faria isso por uma estranha? Porque alguém fez por mim um dia. E porque tenho condições de retribuir ao mundo um pouco do que recebi. A conversa foi interrompida pelo celular de Gabriel tocando. Ele atendeu rapidamente e Mariana ouviu pedaços da conversa. Algo sobre reunião importante, decisões urgentes, milhões de reais em jogo. Quando desligou, Gabriel olhou para ela com um sorriso. Trabalho chamando, mas nossa conversa é mais importante. Não precisa adiar compromissos por minha causa. Preciso sim. Hoje você é minha prioridade. A frase fez os olhos de Mariana se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que ninguém a tratava como prioridade, como alguém importante. Então, Gabriel perguntou suavemente. Aceita conhecer a proposta? Mariana olhou pela janela da padaria. Podia ver a praça onde dormia há dias, o banco que havia se tornado sua cama. Podia escolher voltar para lá, continuar vivendo de esmolas e esperança. Ou podia arriscar confiar naquele homem que parecia ter aparecido como um anjo na vida dela. Aceito conhecer, ela disse finalmente. Gabriel sorriu, e pela primeira vez em dias,
Mariana se permitiu acreditar que talvez o destino não tivesse desistido dela completamente. O carro de Gabriel era diferente de tudo que Mariana já tinha visto de perto. Não era ostentação exagerada, mas a qualidade era evidente em cada detalhe. O couro macio dos bancos, o silêncio do motor, o cheiro de carro novo que ainda permanecia mesmo sendo usado há meses. "Para onde estamos indo?" ela perguntou enquanto acomodava a barriga no banco do passageiro. "Primeiro quero mostrar onde você trabalharia, depois o apartamento onde poderia morar. Mas se a qualquer momento se sentir desconfortável, me avisa que te levo de volta à praça." Mariana assentiu, ainda processando a surrealidade da situação. Algumas horas atrás estava dormindo num banco e agora estava no carro de um milionário discutindo propostas de emprego. O prédio da Santana Investimentos se erguia imponente no centro financeiro da cidade. 20 andares de vidro e aço, com o nome da empresa em letras douradas na entrada principal. Mariana sentiu um frio na barriga ao perceber a magnitude do que Gabriel havia construído. "Impressionante, não é?" ele disse, notando a expressão dela. "Mas não sempre foi assim. Comecei com uma sala alugada de 10 metros quadrados no terceiro andar de um prédio comercial decadente." "Como chegou até aqui?" "Trabalhando 18 horas por dia durante anos, estudando madrugadas inteiras, cometendo erros e aprendendo com cada um deles." Gabriel estacionou numa vaga reservada próxima à entrada, mas principalmente nunca esquecendo de onde vim. Entraram no saguão principal, onde funcionários impecavelmente vestidos cumprimentaram Gabriel com respeito genuíno. Mariana percebeu que não era bajulação, mas admiração real. O que aquele homem tinha feito para conquistar tanto respeito? "Senhor Gabriel", disse uma recepcionista sorridente, "tem algumas ligações urgentes esperando retorno." "Podem esperar mais um pouco, Fernanda. Estou mostrando a empresa para uma futura funcionária." Futura funcionária. As palavras ecoaram na mente de Mariana. Seria mesmo possível que ela, uma mulher grávida vivendo na rua há dias, pudesse trabalhar num lugar como aquele? O elevador subia silenciosamente enquanto Gabriel explicava as diferentes divisões da empresa. Consultoria financeira, gestão de investimentos, desenvolvimento imobiliário, projetos sociais. "Projetos sociais?" Mariana perguntou interessada. "Sim. Uma parte dos lucros da empresa vai para programas de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Moradores de rua, mães solteiras, jovens sem oportunidades." "Por que faz isso?" Gabriel olhou para ela com uma expressão que misturava melancolia e determinação. "Porque sei como é não ter ninguém no mundo disposto a te dar uma chance." O 15º andar abrigava o setor administrativo. Escritórios organizados, funcionários concentrados, uma atmosfera de produtividade respeitosa. Gabriel a levou até uma sala espaçosa com vista para a cidade. "Esta seria sua sala", ele disse simplesmente. Mariana quase tropeçou. "Minha sala? Se aceitar a proposta, sim. Você trabalharia como assistente de projetos sociais. Ajudaria a identificar pessoas que precisam de ajuda, coordenaria programas de reinserção social, acompanharia o desenvolvimento dos assistidos. Mas eu não tenho qualificação para isso. Você tem a qualificação mais importante, experiência própria. Ninguém entende melhor as necessidades de quem está passando dificuldades do que alguém que viveu a mesma situação." Mariana se aproximou da janela e olhou para a cidade lá embaixo. Dali podia ver a praça onde havia dormido, minúscula na distância. A diferença de perspectiva era avassaladora. "E o salário?" ela perguntou hesitante. R$ 5.000 para começar, com reajustes conforme sua adaptação ao trabalho. R$ 5.000. Mariana nunca havia ganhado tanto dinheiro na vida. Era mais do que Ricardo ganhava no emprego que teve antes de sumir. "Gabriel, isso é muito generoso, mas você está desconfiada das minhas intenções." Ele completou a frase. "É normal. No lugar de você, eu pensaria a mesma coisa. Não é desconfiança. É que parece bom demais para ser verdade. Por que faria isso por mim?" Gabriel se aproximou da janela também, ficando ao lado dela. "Posso contar uma história que nunca contei para ninguém?" Mariana assentiu. "Quando eu vivia na rua, houve um inverno particularmente rigoroso. Eu estava passando muito mal, com febre alta, tossia sangue. Achei que ia morrer ali mesmo numa marquise qualquer." Ele pausou.
perdido na memória dolorosa. Uma mulher me encontrou, enfermeira aposentada chamada Dona Alice. Me levou para a casa dela, me cuidou por 2 semanas até eu me recuperar. Quando melhorei, ela me ofereceu emprego cuidando do jardim dela. E você aceitou? No início resisti. Tinha orgulho, achava que não precisava de caridade. Mas ela me disse algo que mudou minha perspectiva. Meu filho, aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria, porque um dia você vai poder ajudar outra pessoa também. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história de Gabriel ecoava profundamente em sua própria experiência. Dona Alice morreu alguns anos depois que consegui estabilizar minha vida. No funeral dela, prometi que um dia retribuiria ao mundo a bondade que ela me mostrou. E é isso que está fazendo agora? Exato. Você é minha forma de honrar a memória dela. A revelação tocou Mariana de uma forma que ela não esperava. Não era sobre caridade ou pena. Era sobre gratidão. Sobre continuar um ciclo de bondade que havia salvado a vida de Gabriel. Quer ver o apartamento agora? Ele perguntou suavemente. O apartamento ficava a 15 minutos da empresa, num prédio residencial de classe média. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo. Simples, mas confortável e limpo. Já está mobiliado, Gabriel explicou abrindo as cortinas para deixar a luz entrar. Se você quiser mudar alguma coisa, decorar do seu jeito, fique à vontade. Mariana caminhou pelos cômodos em silêncio. Um dos quartos tinha sido preparado como quarto de bebê. Berço montado, móbile colorido, fraldário completo. Você preparou isso para meu filho? Ela perguntou emocionada. Pensei que seria necessário. Bebês precisam de um ambiente adequado. Mariana desabou a chorar. Não conseguia mais conter a emoção. Semanas vivendo na incerteza, no medo, na humilhação, e de repente alguém havia preparado um quarto para o filho dela com tanto carinho quanto ela própria faria. Ei, não precisa chorar, Gabriel disse, se aproximando com cuidado. Se não gostar de alguma coisa, podemos mudar. Não é isso, ela soluçou. É que faz tanto tempo que ninguém liga para mim e meu bebê. E você, que nem nos conhece, fez mais por nós em um dia do que minha própria família fez em meses. Gabriel ofereceu um lenço de papel e aguardou ela se acalmar. Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, limpando as lágrimas. Você realmente quer aceitar essa oportunidade? Ou está aceitando só porque não tem alternativa? A pergunta a pegou desprevenida. Por que pergunta isso? Porque quero ter certeza de que está fazendo essa escolha com liberdade. Não quero que se sinta obrigada. Mariana pensou por alguns instantes. Era verdade que não tinha alternativas. Mas também era verdade que havia algo em Gabriel que inspirava confiança. A forma como falava sobre Dona Alice, como tratava os funcionários, como havia preparado aquele quarto para o bebê. Tenho medo, ela disse honestamente. Medo de quê? De me acostumar com isso tudo e depois perder. De não conseguir corresponder às expectativas. De descobrir que há uma pegadinha que não estou vendo. Gabriel sorriu com compreensão. Todos esses medos são válidos. Quando Dona Alice me ofereceu ajuda, eu tive os mesmos receios. E como superou? Decidindo confiar, não em palavras ou promessas, mas em ações. E as ações dela sempre confirmaram as palavras. E se eu não der certo no trabalho? Então tentaremos encontrar algo que se adeque melhor às suas habilidades. Mas não vou te abandonar na primeira dificuldade. Por que deveria confiar em você? Não deveria. Ainda não me conhece o suficiente. Gabriel se sentou numa cadeira da sala. Que tal assim? Aceite por enquanto. Fique 1 mês. Se não se sentir segura, se achar que há segundas intenções, se não gostar do trabalho, pode sair sem compromisso. E o apartamento? Continua sendo seu por 6 meses, independente do trabalho. Tempo suficiente para o bebê nascer e você se organizar. A proposta era ainda mais generosa do que Mariana imaginava. Gabriel estava assumindo todos os riscos, oferecendo todas as garantias. Tem uma condição, ele disse sério. Mariana sentiu o coração acelerar. Sabia que existia uma pegadinha. Qual? Que você se comprometa a cuidar bem de si mesma e do bebê. Consultas médicas em dia, alimentação adequada, descanso necessário. Não quero que se sacrifique por orgulho. A condição a fez sorrir através das lágrimas.
Não era sobre beneficiar Gabriel, mas sobre cuidar dela mesma. Aceito, ela disse finalmente. Tem certeza? Tenho. E Gabriel, obrigada. Não só pela oportunidade, mas por me tratar como gente. Fazia tempo que alguém não me olhava como se eu tivesse valor. Você sempre teve valor, Mariana. Às vezes só precisamos de alguém para nos lembrar disso. Eles passaram o resto da tarde organizando os detalhes práticos. Documentos para o trabalho, chaves do apartamento, contatos médicos para o pré-natal, lista de tudo que ela precisaria nos primeiros dias. Quando o sol começou a se pôr, Mariana estava instalada no apartamento, tomando seu primeiro banho quente em semanas. A água morna descendo pelo corpo parecia lavar não apenas a sujeira, mas também parte da dor e humilhação dos últimos tempos. Olhando-se no espelho do banheiro, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu imaginar um futuro. Um futuro onde seu filho cresceria com dignidade, onde ela teria trabalho e propósito, onde não precisaria mendigar nem se humilhar para sobreviver. Gabriel havia aparecido em sua vida como um anjo disfarçado, mas mais do que isso, havia lhe devolvido algo que ela pensava ter perdido para sempre: a esperança de que pessoas boas ainda existiam no mundo. As primeiras semanas no apartamento passaram como um sonho do qual Mariana tinha medo de acordar. Cada manhã, ao abrir os olhos na cama confortável, levava alguns segundos para lembrar que não estava mais dormindo no banco da praça. O quarto tinha cortinas que bloqueavam o sol matinal, permitindo que dormisse até mais tarde sem ser incomodada por transeuntes ou seguranças. O espelho do banheiro refletia uma mulher diferente a cada dia. Os cabelos estavam mais brilhosos depois de semanas de cuidados adequados. O rosto não tinha mais aquela expressão de permanente preocupação. A barriga havia crescido ainda mais, mas agora parecia uma barriga de grávida feliz, não de grávida desesperada. Como você está se sentindo hoje? Perguntou o Dr. Henrique durante a primeira consulta médica em semanas. Melhor do que imaginava ser possível, Mariana respondeu honestamente. O médico sorriu enquanto fazia o ultrassom. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente. Peso ideal, batimentos cardíacos fortes. Parece que as condições de vida melhoraram significativamente. Melhoraram além de qualquer expectativa. Quando foi sua última consulta? Mariana hesitou. Faz mais de um mês. Eu estava passando por dificuldades financeiras. Dr. Henrique não fez perguntas indiscretas, mas Mariana percebeu que ele entendia a situação. Bem, agora vamos acompanhar tudo de perto. O bebê deve nascer nas próximas semanas. O primeiro dia de trabalho chegou antes do que ela esperava. Gabriel havia insistido que começasse apenas quando se sentisse completamente pronta. Mas Mariana estava ansiosa para provar que merecia a oportunidade que havia recebido. Nervosa? Perguntou Fernanda, a recepcionista que a havia cumprimentado no primeiro dia na empresa. Muito. E se eu não conseguir corresponder às expectativas? Relaxe. O Sr. Gabriel não costuma se enganar com pessoas. Se ele acredita em você, é porque tem motivos para isso. A primeira semana foi de adaptação. Mariana precisou aprender a usar sistemas de computador que não conhecia, entender processos administrativos complexos, familiarizar-se com a linguagem corporativa. Mas descobriu que tinha facilidade para aprender e, principalmente, uma intuição natural para identificar pessoas que realmente precisavam de ajuda. Seu relatório sobre o projeto das mães solteiras está excelente, disse Helena, sua supervisora direta. Suas sugestões mostram um entendimento profundo das necessidades reais dessas mulheres. É porque eu entendo na pele o que elas passam, Mariana respondeu simplesmente. Exato. Essa é sua maior qualificação. Experiência não se ensina em curso universitário. Durante os almoços, Mariana costumava conversar com outros funcionários. Descobriu que Gabriel era admirado não apenas como chefe, mas como pessoa. Todos tinham histórias sobre sua generosidade, sua ética, sua forma respeitosa de tratar desde o diretor até o funcionário da limpeza. O Sr. Gabriel mudou minha vida também, contou Carlos, analista financeiro. Quando soube que minha mãe precisava de cirurgia urgente e eu não tinha dinheiro, ele adiantou meu salário de 6 meses sem juros. E a minha filha estuda numa escola particular, cara porque ele paga a mensalidade.
acrescentou Sandra, assistente jurídica. Disse que toda criança merece educação de qualidade. As histórias se multiplicavam. Funcionários que haviam recebido ajuda para comprar casa própria, outros que tiveram tratamento médico custeado pela empresa, famílias inteiras que haviam sido assistidas em momentos de crise. Por que ele faz isso? Mariana perguntou para Helena durante uma pausa para café. Nunca falou diretamente, mas todos sabemos que ele veio de baixo. Acho que é a forma dele de retribuir as oportunidades que teve. Mariana pensou na história de Dona Alice, a enfermeira que havia salvado Gabriel. Cada ato de bondade dele era uma forma de honrar a memória daquela mulher. O trabalho se revelou mais gratificante do que ela imaginava. Coordenava programas de reinserção social, visitava famílias em situação de vulnerabilidade, elaborava relatórios de acompanhamento. Cada pessoa ajudada a sair das ruas ou conseguir emprego era uma vitória pessoal. Tem uma família aqui que gostaria de falar com você, disse Fernanda numa tarde. Mariana desceu até a recepção e ficou surpresa ao ver Sebastião, o senhor que havia conhecido na praça. Ele estava acompanhado de uma mulher e 2 crianças pequenas. Sebastião, como me encontrou? Todo mundo no centro da cidade sabe que você trabalha aqui agora. Vim trazer minha nora e meus netos. Eles estão passando pela mesma situação que você passou. A mulher, chamada Letícia, tinha olhos cansados de quem carrega peso demais nos ombros. As crianças se escondiam atrás dela, assustadas com o ambiente formal da empresa. Posso ajudar em alguma coisa? Mariana perguntou com gentileza. O pai das crianças sumiu. O proprietário quer despejar a gente. Não tenho trabalho, não tenho para onde ir com elas. A história ecoava a própria experiência de Mariana de forma dolorosa. Mas agora, ela estava do outro lado, na posição de quem podia oferecer ajuda. Vamos subir para minha sala. Vou ver o que podemos fazer. 2 horas depois, Letícia saía da empresa com encaminhamento para a moradia provisória, agendamento para entrevista de emprego e inscrição das crianças no programa de assistência educacional da empresa. Como conseguiu resolver tudo isso tão rápido? Sebastião perguntou impressionado. Porque sei exatamente como ela se sente. E porque trabalho numa empresa que realmente se importa com pessoas. Gabriel apareceu no final da tarde para acompanhar os resultados do dia. Era a rotina dele passar pelos diferentes setores, conversar com os funcionários, acompanhar os projetos de perto. Como foi o caso da Letícia? Ele perguntou. Resolvido. Ela começa a trabalhar na loja de departamentos Vila Nova na semana que vem. As crianças vão para a creche comunitária São José enquanto ela trabalha. E a moradia? Consegui vaga no conjunto habitacional Esperança por 6 meses. Tempo suficiente para ela se estabilizar e conseguir algo definitivo. Gabriel sorriu com aprovação. Você está se saindo melhor do que esperava. E olha que minhas expectativas eram altas. Obrigada. Mas não é mérito só meu. É porque tenho estrutura para trabalhar direito. Escritório, recursos, apoio. E porque você se importa genuinamente com as pessoas que atende. Mariana corou com o elogio. Aprendi com o melhor. As semanas foram passando e a barriga crescendo. O médico disse que o bebê podia nascer a qualquer momento. Mariana havia preparado uma pequena mala com as coisas essenciais e a mantinha sempre próxima. Está com medo do parto? Perguntou Helena durante o almoço. Um pouco, principalmente de estar sozinha na hora. Você não vai estar sozinha. Todos nós somos sua família agora. A frase tocou profundamente Mariana. Era verdade. Nos últimos meses, havia encontrado na empresa mais do que trabalho. Havia encontrado pessoas que se importavam com seu bem-estar, que torciam pelo seu sucesso, que estavam genuinamente preocupadas com ela e o bebê. Gabriel havia se tornado mais do que chefe. Era mentor, amigo, a figura paterna que ela nunca teve. Não de forma invasiva ou inconveniente, mas com o cuidado respeitoso de quem realmente se importa. Como você está se sentindo em relação ao futuro? Ele perguntou durante uma de suas visitas vespertinas à sala dela. Esperançosa. Pela primeira vez em muito tempo consigo imaginar um futuro bom para mim e meu filho. E como imagina esse futuro? Mariana pensou por alguns instantes. Vejo meu filho crescendo com dignidade, estudando numa escola boa, tendo oportunidades que eu não tive. E eu continuando este trabalho, ajudando outras pessoas como vocês me ajudaram. Esse futuro não está distante.
Na verdade, está acontecendo agora. Eu sei. E tenho consciência do privilégio que é ter encontrado você. Quantas pessoas passam pela mesma situação que passei e nunca têm uma oportunidade dessas? Por isso seu trabalho aqui é tão importante. Cada pessoa que você ajuda é alguém que teve a mesma oportunidade que você teve. A conversa foi interrompida por uma contração forte que fez Mariana se dobrar na cadeira. Não era a primeira que sentia naquela tarde, mas esta tinha sido mais intensa. Mariana, você está bem? Gabriel perguntou preocupado. Acho que está começando, ela disse respirando fundo para controlar a dor. Vou chamar o motorista da empresa. Vamos para o hospital agora. Não precisa se incomodar. Claro que preciso. Você acha que eu ia deixar você ir sozinha para o hospital? Durante o trajeto até o Hospital Santa Casa, Mariana sentiu uma mistura de medo e gratidão. Medo do parto, do desconhecido, das responsabilidades que viriam. Gratidão por não estar sozinha naquele momento, por ter pessoas que se importavam com ela. Tudo vai dar certo, Gabriel disse segurando sua mão durante uma contração particularmente forte. Você é mais forte do que imagina. Como você sabe? Porque qualquer pessoa capaz de sobreviver ao que você sobreviveu tem força suficiente para qualquer coisa. As palavras dele ecoaram na mente de Mariana enquanto as contrações se intensificavam. Ela tinha sobrevivido ao abandono, à expulsão de casa, aos dias na praça, à humilhação, ao desespero. Se havia conseguido passar por tudo isso, conseguiria também trazer seu filho ao mundo com dignidade. O hospital tinha um cheiro característico de desinfetante e esperança. Mariana foi levada para o quarto de pré-parto, onde enfermeiras gentis a acomodaram e começaram os preparativos para o nascimento. Tem alguém que gostaria de avisar? Perguntou uma das enfermeiras. Mariana olhou para Gabriel, que aguardava na porta do quarto. Ele já está aqui. É a única pessoa que importa. Pela primeira vez desde que saiu da casa da sogra, Mariana se sentia verdadeiramente segura. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tinha um trabalho que amava, um apartamento que era seu lar, pessoas que se importavam com ela, e em poucas horas teria seu filho nos braços. A transformação estava completa. De mulher grávida dormindo numa praça para mãe prestes a dar à luz num hospital particular, cercada de carinho e cuidado. Mas mais do que a mudança de condições materiais, havia uma transformação interior. Ela havia recuperado a autoestima, a esperança, a capacidade de sonhar com o futuro. E tudo isso graças a um homem que havia enxergado nela não uma pedinte, mas uma pessoa com potencial, que havia oferecido não caridade, mas oportunidade, que havia devolvido a ela a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter, a dignidade. As contrações chegaram como ondas furiosas durante a madrugada. Mariana acordou com uma dor que cortava o abdômen como navalha, diferente de qualquer coisa que já havia sentido. O apartamento silencioso ecoou com seus gemidos abafados enquanto tentava respirar como as enfermeiras haviam ensinado. É agora, sussurrou tocando a barriga. Meu bebê está vindo. O telefone tremeu em suas mãos quando ligou para Gabriel. Eram 2 da manhã, mas ele havia insistido para chamá-lo a qualquer hora quando chegasse o momento. Mariana, o que houve? A voz dele soou alerta do outro lado da linha. As contrações começaram de verdade. Estão muito fortes. Já estou saindo. Não se mova, vou buscá-la. 15 minutos depois, Gabriel batia na porta do apartamento. Quando ela abriu, ele viu uma mulher transfigurada pela dor, segurando a barriga e respirando pesadamente. Como está se sentindo? Com medo, ela admitiu honestamente. E se alguma coisa der errado? E se eu não conseguir cuidar direito do meu filho? Gabriel pegou a mala que estava preparada havia semanas e colocou o braço ao redor dos ombros dela. Você vai ser uma mãe incrível. Já provou que é capaz de superar qualquer obstáculo. Durante o trajeto até o hospital, uma contração particularmente intensa fez Mariana gritar. Gabriel parou o carro no acostamento e segurou a mão dela. Respira comigo, ele disse calmamente. Inspira devagar, segura, solta. Por que está fazendo isso? Ela perguntou entre lágrimas. Por que se importa tanto? Gabriel hesitou, e pela primeira vez ela percebeu vulnerabilidade nos olhos dele. Porque eu tinha uma filha. Tinha? Ela morreu aos 3 anos, pneumonia.
Eu ainda estava construindo a empresa. Não tinha dinheiro para o tratamento adequado na época. A voz dele falhou. Prometi que se um dia tivesse condições, ajudaria outras crianças. A revelação atingiu Mariana como um raio. Gabriel não era perfeito. Carregava sua própria dor, suas próprias perdas. Isso o tornava ainda mais humano, ainda mais admirável. Sinto muito, ela murmurou apertando a mão dele. Por isso quero tanto que seu bebê nasça bem. É minha forma de honrar a memória da minha Sofia. O hospital estava movimentado mesmo na madrugada. Mariana foi levada diretamente para o quarto de pré-parto, onde uma equipe experiente assumiu os cuidados. Quantos centímetros de dilatação? Perguntou o Dr. Henrique após examinar. 6 centímetros, respondeu a enfermeira. Evolução rápida para a primeira gestação. Isso é bom? Mariana perguntou ansiosa. Significa que seu bebê tem pressa para conhecer o mundo. Dr. Henrique sorriu. Tudo está correndo perfeitamente. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Contrações intensas intercaladas com momentos de alívio, enfermeiras entrando e saindo, Gabriel segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Precisa empurrar agora, disse Dr. Henrique quando o momento chegou. Seu bebê está quase aqui. Mariana reuniu todas as forças que restavam no corpo esgotado. Pensou na praça onde dormiu, na humilhação que passou, na jornada até chegar àquele momento. Tudo valia a pena se resultasse numa vida nova e cheia de possibilidades. Um choro forte ecoou pela sala de parto. É uma menina, anunciou o Dr. Henrique levantando o bebê. Linda e saudável. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana quando colocaram a filha em seus braços. Era pequena, perfeita, com cabelos escuros molhados e olhos que pareciam ver diretamente na alma da mãe. Oi, Sofia, ela sussurrou, lembrando da filha que Gabriel havia perdido. Bem-vinda ao mundo, minha princesa. Gabriel começou a chorar também. Ver aquela nova vida nos braços de Mariana era catártico, curativo. Era como se parte da dor que carregava há anos finalmente encontrasse paz. Ela é perfeita, ele murmurou emocionado. Quer segurá-la? Mariana ofereceu. Gabriel hesitou, depois estendeu os braços tremendo. Quando a bebê se aconchegou contra seu peito, algo se curou dentro dele. Não apagou a dor da perda da própria filha, mas trouxe uma sensação de completude que não sentia há muito tempo. Oi, Sofia, ele sussurrou para a bebê. Seu papaizinho do coração está aqui. As primeiras semanas com Sofia foram intensas. Mariana descobriu que ser mãe era infinitamente mais desafiador e recompensador do que havia imaginado. Noites mal dormidas, fraldas trocadas a cada momento, choros inexplicáveis que a deixavam desesperada. Gabriel se tornou presença constante. Não de forma invasiva, mas como suporte incondicional. Chegava toda noite depois do trabalho para ajudar. Trazia jantar pronto, assumia os cuidados com Sofia quando Mariana precisava descansar. Você não precisa fazer isso, ela disse numa noite especialmente difícil. Preciso sim, somos família agora. A palavra família ecoou profundamente no coração de Mariana. Era verdade. Gabriel havia se tornado muito mais que chefe ou amigo. Era o pai que Sofia nunca teria biologicamente, mas que escolheu estar presente em cada momento importante. Quando Sofia completou 1 mês, uma surpresa devastadora apareceu na porta do apartamento. Ricardo, o pai biológico da criança, estava parado ali com cara de arrependido e flores na mão. Oi, Mariana, posso entrar? Ela ficou paralisada por alguns segundos. O homem que havia sumido quando soube da gravidez, que a abandonou na situação mais vulnerável, agora aparecia como se nada tivesse acontecido. O que você quer aqui? Perguntou friamente. Quero conhecer minha filha. Quero ser pai. Agora você quer ser pai? Depois que ela nasceu? Depois que passei por tudo sozinha? Ricardo tentou uma expressão contrita. Sei que cometi erros, mas sou o pai dela. Tenho direitos. Direitos? Mariana sentiu a raiva subir pela garganta. Você sumiu durante toda a gravidez. Não sabe por que sua própria mãe me expulsou de casa. Não sabe que dormi na rua grávida de 8 meses. Minha mãe te expulsou? Não finja que não sabia. Você sumiu porque não quis assumir responsabilidade. Agora que alguém fez o trabalho difícil, quer aparecer para colher os frutos?
Ricardo tentou se aproximar, mas Mariana bloqueou a entrada. Onde você estava quando precisei de consultas médicas? Onde estava quando passei fome na praça? Onde estava quando sua filha nasceu? Eu estava tentando me encontrar. Se encontrar? Mariana riu com amargura. Enquanto isso, outras pessoas fizeram o que era sua obrigação. Nesse momento, Gabriel chegou do trabalho e viu a situação. Aproximou-se calmamente, mas Mariana percebeu a tensão em seus ombros. Há algum problema aqui? Perguntou educadamente. Quem é você? Ricardo perguntou com hostilidade. Sou Gabriel, e você deve ser Ricardo, o pai da criança. Ricardo se apresentou com arrogância desnecessária. Apenas o produtor, você quer dizer? Gabriel respondeu com frieza cortante. Pai é quem está presente nos momentos difíceis. A tensão entre os dois homens era palpável. Mariana se posicionou ao lado de Gabriel, deixando clara sua escolha. Ricardo, você pode ter contribuído geneticamente, mas não é pai da Sofia. Pai é quem acorda de madrugada quando ela chora, quem paga pediatra, quem se preocupa com o futuro dela. Mas eu posso mudar. Não quero que mude, Mariana o interrompeu. Quero que continue longe. Sofia tem uma família que a ama. Não precisa de alguém que só aparece quando é conveniente. Ricardo tentou argumentar mais alguns minutos, mas percebeu que havia perdido qualquer direito moral sobre a situação. Saiu do apartamento da mesma forma que havia saído da vida de Mariana. Covardemente. Está bem? Gabriel perguntou quando ficaram sozinhos. Estou. Pela primeira vez na vida, estou realmente bem. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no berço, Mariana e Gabriel conversaram sobre o futuro. Não como chefe e funcionária, não como protetor e protegida, mas como parceiros na criação daquela criança. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você sente por mim? E por Sofia? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Sinto que vocês duas completaram um vazio que eu nem sabia que existia. Sinto que encontrei uma família que pensei que nunca teria de novo. E eu sinto que encontrei o homem que sempre mereci, mas nunca pensei que existia. Foi a primeira vez que verbalizaram os sentimentos que vinham crescendo há meses. Não era apenas gratidão ou conveniência, era amor genuíno, construído sobre base sólida de respeito, admiração e cuidado mútuo. Sofia acordou nesse momento, como se quisesse participar da conversa. Gabriel a pegou no colo com naturalidade de pai experiente. O que você acha, Sofia? Quer que o papai Gabriel fique para sempre? A bebê sorriu, e ambos interpretaram como aprovação. Meses depois, Mariana havia se tornado peça fundamental na empresa. Não apenas como funcionária, mas como visionária de projetos sociais. Suas ideias revolucionaram a forma como a Santana Investimentos abordava a responsabilidade social. Sua proposta de casas de apoio para gestantes em vulnerabilidade foi aprovada pela diretoria. Gabriel anunciou numa reunião. Sério? Vamos conseguir ajudar outras mulheres como eu fui ajudada? 20 unidades na primeira fase. Cada casa vai atender 10 gestantes simultaneamente. Era a materialização dos sonhos de Mariana. Usar sua experiência para evitar que outras mulheres passassem pelo que ela passou. Transformar dor em propósito, trauma em força motriz para a mudança social. Naquela noite, com Sofia dormindo entre eles na cama king size do apartamento que Gabriel havia comprado para ser o lar oficial da família, Mariana refletiu sobre a jornada inacreditável que havia vivido. De mulher grávida, expulsa de casa para executiva respeitada. De moradora de praça para mãe realizada. De abandono total para a família escolhida com amor incondicional. Em que está pensando? Gabriel perguntou acariciando o cabelo dela. Estou pensando que às vezes a vida nos quebra para nos reconstruir melhor. E você foi reconstruída magnificamente. Sofia se mexeu entre eles, lembrando que era o centro daquele amor. A bebê que nasceu de circunstâncias difíceis havia se tornado o elo que uniu duas pessoas feridas numa família forte e feliz. 2 anos se passaram como um sonho que Mariana ainda tinha medo de acordar. Sofia crescia saudável e esperta, falando palavras soltas e enchendo o apartamento com gargalhadas que ecoavam como música. A empresa prosperava, os projetos sociais se multiplicavam
e Mariana havia se tornado referência nacional em programas de reinserção social. Mamãe, papai! Sofia correu para Gabriel assim que ele chegou do trabalho, usando naturalmente a palavra que definia perfeitamente o relacionamento deles. Como está minha princesa? Ele a pegou no colo, cobrindo o rostinho dela de beijos. Papai, brincar parque? Ela pediu com aqueles olhos enormes que derretiam qualquer resistência. Claro que sim, mas primeiro preciso conversar com a mamãe. Gabriel havia chegado com uma expressão diferente. Não triste, mas séria de uma forma que Mariana não via há meses. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Sua sogra procurou a empresa hoje. Dona Carmen quer falar com você. O nome caiu como bomba no meio da sala. Mariana sentiu o estômago se revirar ao lembrar da mulher que a havia expulsado grávida de casa. O que ela quer? Não disse. Apenas pediu para marcar um encontro. Disse que é urgente. Mariana ficou em silêncio processando a informação. 2 anos sem notícias da família de Ricardo e agora a sogra aparecia querendo conversar. Não precisa encontrar com ela se não quiser. Gabriel segurou sua mão. Você não deve nada a essa gente. Eu sei, mas estou curiosa. O que será que aconteceu para ela me procurar depois de tanto tempo? O encontro foi marcado para o café da empresa. Terreno neutro, onde Mariana se sentia segura e confiante. Quando Dona Carmen entrou no prédio da Santana Investimentos, a diferença de poder estava clara. Ela parecia uma mulher envelhecida, humilde, completamente diferente da figura arrogante que havia expulsado Mariana. Você mudou muito, foram as primeiras palavras de Dona Carmen quando se sentaram. A vida ensina a gente a mudar, Mariana respondeu mantendo a compostura. Soube que trabalha aqui agora, numa empresa importante. Trabalho e moro muito bem, obrigada. Dona Carmen olhou ao redor, impressionada com a sofisticação do ambiente. E o bebê, como está? Sofia está bem, crescendo saudável e amada. Sofia, nome bonito. A mulher pausou, respirou fundo. Mariana, vim aqui para pedir desculpas. A frase pegou Mariana desprevenida. Nos 2 anos desde que saiu daquela casa, nunca imaginou ouvir um pedido de desculpas. Desculpas? Pelo jeito que tratei você. Por ter expulsado você grávida. Por ter sido cruel quando você mais precisou de apoio. Mariana esperou em silêncio, deixando que a mulher continuasse. Ricardo apareceu em casa semana passada. Contou que te encontrou, que você se recusou a deixar ele conhecer a neta. Aí ele me contou. Me contou que você dormiu na rua. E daí? Daí que fiquei sabendo que por minha causa uma mulher grávida passou necessidade. Que minha neta podia ter nascido numa situação terrível por culpa minha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Carmen. Não consigo dormir direito desde que soube. Fico imaginando você sozinha, grávida, sem ter onde dormir. Mariana observou aquela mulher que um dia havia sido seu pesadelo quebrar-se na frente dela. Parte dela sentia satisfação vendo a culpa consumir quem havia sido tão cruel. Mas outra parte, a parte que havia aprendido sobre compaixão com Gabriel, sentia pena. Por que está me contando isso agora? Porque quero tentar consertar o que fiz. Sei que não posso desfazer o mal que causei, mas posso pelo menos reconhecer que estava errada. Dona Carmen, a senhora quase matou eu e minha filha. Me expulsou no 8º mês de gravidez. Me tratou como lixo quando eu mais precisava de ajuda. Eu sei. E sei que não mereço perdão. Tem razão. Não merece. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Carmen chorava baixinho, consumida pela culpa e vergonha. Mariana observava, lembrando da mulher desesperada que havia sido, dormindo no banco da praça. Mas vou perdoar mesmo assim, Mariana disse finalmente. Dona Carmen levantou os olhos surpresa. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver em paz. Não quero carregar raiva pelo resto da vida. Você me perdoa? Perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que quero você na minha vida ou na vida da Sofia. Eu entendo. Só, posso pelo menos ver uma foto dela? Mariana hesitou, depois mostrou uma foto no celular. Sofia no parque, sorrindo no colo de Gabriel, radiante de felicidade. Ela é linda, tem os olhos do Ricardo. Tem, mas tem o coração de quem realmente cuida dela. Esse homem, Gabriel, ele é um bom pai?
O melhor pai que qualquer criança poderia ter. Dona Carmen assentiu, entendendo que havia perdido para sempre o direito de participar daquela família. Mariana, posso te fazer um último pedido? Que pedido? Se um dia Sofia perguntar sobre os avós, conta para ela que tinha uma avó que errou muito, mas que se arrependeu, que sempre vai torcer pela felicidade dela, mesmo de longe. Vou contar, Mariana prometeu. Dona Carmen se levantou para sair, mas se virou mais uma vez. Você se tornou uma mulher forte, mais forte do que eu jamais fui. Depois que ela saiu, Mariana ficou sozinha na mesa do café, processando o encontro. Havia imaginado esse momento centenas de vezes, sempre pensando que gritaria, que desabafaria toda a raiva acumulada. Mas quando chegou a hora, sentiu apenas uma paz profunda. Gabriel apareceu alguns minutos depois. Como foi? Libertador. Mariana sorriu. Ela veio pedir desculpas. E você aceitou? Perdoei. Não por ela, mas por mim. Não quero mais carregar esse peso. Gabriel a abraçou, orgulhoso da mulher incrível que ela havia se tornado. Naquela noite, Sofia dormia entre eles na cama, como sempre fazia quando sentia que precisava estar pertinho dos pais. Gabriel observou as duas mulheres da sua vida e sorriu. Em que está pensando? Mariana perguntou. Estou pensando que tudo na vida acontece por algum motivo. Como assim? Se você não tivesse passado por aquela praça, se eu não tivesse te visto naquele banco, nada disso teria acontecido. E você acha que era destino? Acho que algumas pessoas são colocadas na nossa vida para nos ensinar sobre amor verdadeiro. Mariana beijou a testa de Sofia. Depois beijou Gabriel. Então somos 3 pessoas muito sortudas. Alguns meses depois, Gabriel pediu Mariana em casamento durante um piquenique no mesmo parque onde haviam levado Sofia no primeiro passeio em família. Não foi uma proposta grandiosa ou cheia de ostentação. Foi simples, genuína, carregada de amor verdadeiro. Casa comigo? Ele perguntou ajoelhado na grama, segurando um anel singelo, mas significativo. Papai pedindo mamãe em casa. Sofia bateu palmas, entendendo perfeitamente o que estava acontecendo. Sim, Mariana respondeu chorando de emoção. 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, íntimo, na igreja onde Gabriel havia sido batizado quando criança. Sofia foi da minha, carregando as alianças numa almofadinha cor-de-rosa. Sebastião estava na primeira fileira, emocionado vendo a transformação da mulher que conhecera dormindo na praça. Durante os votos, Mariana falou sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, sobre família escolhida ser mais forte que família biológica. Gabriel falou sobre redenção, sobre como salvar alguém às vezes salva a gente também, sobre encontrar luz nos momentos mais escuros. Não havia mais uma mulher grávida desesperada dormindo na praça. Havia uma executiva respeitada, esposa amada, mãe realizada. Não havia mais um milionário solitário carregando culpas do passado. Havia um homem completo, pai dedicado, marido apaixonado. A Casa Esperança, primeiro projeto das casas de apoio para gestantes, foi inaugurada no mesmo dia do casamento. 20 mulheres em situação de vulnerabilidade encontraram ali o que Mariana não teve: apoio, dignidade, esperança. Essa é nossa verdadeira lua de mel, ela disse para Gabriel enquanto viam as primeiras beneficiárias se instalarem. Transformar dor em propósito, transformar experiência em salvação para outras pessoas. Anos depois, quando Sofia perguntou sobre a história dos pais, Mariana contou tudo. Sobre a praça, sobre o desespero, sobre o anjo disfarçado que mudou tudo. Papai salvou você, mamãe? Não, minha filha. Nós salvamos uns aos outros. E você nos salvou também. Sofia sorriu daquele jeito que derretia corações e correu para brincar no quintal da casa que compraram juntos. Mariana observou pela janela, lembrando da mulher que havia sido. Às vezes, a vida nos quebra completamente para nos reconstruir melhores. Às vezes, o fundo do poço é só o início da escalada mais bonita. E às vezes, quando perdemos tudo, descobrimos que merecíamos muito mais do que jamais sonhamos ter.